em Romanos, capítulo 4, versículo 13 a seguir. Aos obreiros do meu campo de Lagoa Verde, da área 49, a todos os irmãos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Sérgio, só um minutinho. Comparecer na mesa de apoio o presbítero Rubens Strauer ou o pastor Adão da Silva Oliveira Filho, não sei se é falar com ele. Comparecer na mesa de apoio o presbítero Rubens Strauer. Efésios capítulo 4, verso 13 a seguir até o 15. Depois nós vamos ler Lucas 2:52. Versículo 13. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em toda roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Lucas capítulo 2, verso 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Podeis sentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, já ouvimos nessa plenária, dentro desse tema proposto pela nossa convenção, belíssimas palavras trazidas ao nosso coração, direto do trono de Deus. A temática é crescendo naquele que é a cabeça da igreja, Cristo. Aqui hoje nós queremos, pela misericórdia de Deus, fazemos uma pouca reflexão, trazemos uma reflexão sobre Cristo, a cabeça da igreja, o nosso Salvador, o nosso eterno Senhor. O Dr. Lucas, escrevendo no capítulo 2 e verso 5:2 do seu evangelho, ele fala que Jesus crescia em sabedoria, em estrutura física, e crescia diante de Deus e dos homens com uma graça que era algo extraordinário. Há uma semelhança desse texto em 1 Samuel capítulo 2 e verso 26, quando fala que Samuel também crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Eu quero nessa tarde me ater à última parte do versículo, crescendo diante dos homens, e subordinar a minha mensagem ao tema crescendo socialmente. Já vimos aqui em outras plenárias que o pastor e o ministério precisa se espelhar naquele que é o nosso espelho supremo, Jesus. Ele cresceu em sabedoria intelectualmente, em estrutura física, cresceu também espiritualmente diante de Deus, na sua intimidade, na sua vida de piedade, de comunhão com o Pai. Mas o texto diz que ele cresceu diante dos homens. Isso fala de 3 estágios da vida de um ser humano, pastor Zé de Omar. Lucas fala que Jesus passou pelos estágios da vida. Ele não foi um ser humano anormal. Ele não nasceu grande, pastor Fred. Ele nasceu, se despiu-se da sua divindade.
onipresença, onisciência, onipotência, e vestiu-se da humanidade para nos dar um grande exemplo. Ele começa dizendo que ele cresce em sabedoria, e à medida que ele cresce em sabedoria, ele cresce em estatura, em tamanho, fisicamente. Mas crescia em intimidade com Deus e socialmente com os homens. Os três estágios do crescimento do ser humano: intelectual, físico e social. Os três precisam crescer de forma hemogênica, socialmente, espiritualmente, fisicamente e intelectualmente. Quando se trata de crescimento social, há quem pense que Jesus cresceu, pastor Antonildo, isoladamente, enclausurado dentro de um quarto, porque os evangelhos pouco narram a história dele na sua infância e juventude. Ele aparece no templo, ele aparece no nascimento, no templo sendo consagrado, aos 12 anos, no ritual em que o judeu vai ao templo para tomar posse do estágio de mudança de vida. E lá ele é encontrado pregando, conversando, dialogando com os sábios do templo. E ele se some da história. Só reaparece aos 30 anos de idade, quando vai ser batizado no Rio Jordão. Alguém pode imaginar que Jesus passou esse tempo todo enclausurado, escondido, longe dos holofotes da sociedade, como João Batista, que cresceu nos desertos. Mas não. O próprio texto de Lucas 2 narra que seus pais iam anualmente a Jerusalém para a festa da Páscoa. Seus filhos o acompanhavam. Em uma dessas festas, no retorno para casa, depois de um dia de viagem voltando, seus pais percebem que Jesus não estava no meio dos parentes. E eles buscam ele no meio da sua parentela e de seus amigos. Porque era costume dos judeus viajarem dias a pé, enquanto seus filhos viajavam conversando com os amigos. Jesus se relacionava, ele tinha amizades, ele tinha amigos. Ele não era um antissocial, enclausurado, escondido. Tanto é que Lucas diz que seus pais, depois de um dia, percebem que Jesus não estava por perto e vai atrás dele entre os parentes, conhecidos e amigos. Veja, Jesus se relacionava. Uma outra questão: Jesus tinha uma vida social. O primeiro ponto é que Jesus cresceu, teve um crescimento e um convívio social admirável. Ele frequentava jantares, festas, reuniões. Ele não estava escondido numa caverna. Nós vemos muitas vezes Jesus tendo um contato próximo com a comunidade. Quando ele se revela aos 30 anos, muita gente o conhecia e dizia: não é esse o filho de José e de Maria, o carpinteiro? Não é esse aquele que cresceu conosco em Nazaré? As pessoas já conheciam quem era Jesus. Ele não vivia enclausurado, ele tinha um convívio social. Gostava de jantares, pastor Pureza. Ele foi a um jantar, inclusive com pessoas que ninguém ia. Frequentou jantar na casa de um leproso por nome de Simão. Quem era leproso era excluído do convívio social. Quem era leproso não tinha honra nem de entrar no templo. Quem era leproso não participava de reuniões.
Quem era leproso não tinha muitos amigos, porque a sua doença o isolava da sociedade. Um homem chamado Simão o convida. Ele vai a um jantar na casa de um leproso. Que coisa tremenda! Jesus se relacionar com quem ninguém queria se relacionar. Ele era especialista em incluir os excluídos, em dar atenção para aqueles que todos o reprovavam pela vista. Ele ia aos jantares dos menos desfavorecidos, mas também frequentou um jantar na casa de um fariseu. O fariseu era alguém que conhecia profundamente as escrituras do Antigo Testamento, mas o convidava para o testar. Os fariseus lhe chamavam para o jantar para experimentar o seu conhecimento teológico, para ver se encontrava nele algum erro, alguma falha, algum deslize. Mas ele foi, mesmo que sabendo que os fariseus o convidavam para criticá-lo, ele todavia não tinha no seu coração nenhum intuito de responder à crítica ou com crítica àqueles que o criticavam. Ele vai até o jantar com os fariseus. O seu convívio é algo espetacular. Há quem pense que Jesus não andava em festa. Ele ia para as festas da Páscoa, ele ia para as festas do tabernáculo, ele frequentava a festa da colheita, do Pentecostes, todas as festas tradicionais de seu povo. Lá Jesus frequentava, Jesus ia, Jesus andava, Jesus se relacionava com publicanos, chefes, coletores de impostos, pagos pelo governo romano. A Bíblia diz que um certo dia da cidade de Naim, ele corre e ele tenta se aproximar de Jesus, mas a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Por ser tão pequeno, a multidão era grande, ele não conseguia ver Jesus. Mas ele tem uma ideia inusitada. Ele corre pelo caminho, sobe num pé de figueira brava, e de lá ele observa para ver a hora certa que Jesus passaria no meio da multidão. Enquanto ele está a observar, Jesus vai passando por debaixo daquele pé de figueira brava ou zimbro, e ele olha para cima e vê Zaqueu ali escondido dentro daquela árvore, e ele brada: Zaqueu, o que tu faz aí? Desce depressa, porque hoje me convém dormir, pousar, me hospedar na tua casa. Nesse momento há um burburinho de revolta. Logo Zaqueu, ele é muito pequeno, ele é insignificante. Quem é Zaqueu para receber o mestre? Os discípulos não entendiam, os seguidores não entendiam. A multidão rejeitava Zaqueu porque ele era um judeu desviado, era um judeu que trabalhava para o governo opressor. Mas Jesus se hospeda com publicano, Jesus janta com publicano, Jesus janta com pecadores. Jesus vai até a classe desprezível, repudiada e abandonada pelo clero religioso e político. Glória a Deus. Eu aprendo a segunda verdade sobre o crescimento social de Cristo, o nosso grande modelo. O nosso maior modelo na Bíblia não é Elias, não é Eliseu, não é o apóstolo Paulo, não é o apóstolo Pedro, não é nenhum dos discípulos. O nosso maior modelo de vida, espiritualidade, experiência, ministério é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus, o cabeça da igreja. Aleluia, glória a Deus. Em segundo lugar, eu aprendo que Jesus tinha graça para com os homens, pois o seu relacionamento era universal.
Muitos pensam que o reino de Deus é um reino exclusivista, restrito a um grupo social. Mas o reino que Jesus apresenta não precisava de trono político, de trono humano. Ele queria se entronizar no coração da raça humana, no coração daqueles que desejavam sentir uma nova vida. O socialismo prega uma mudança, pastor Cavalcante, que vem de fora para dentro. O reino de Jesus é diferente. Ele pregava uma mudança que sai de dentro para fora, que salta para a vida eterna, que transforma o mais vil e pobre pecador, que tira um menino das ruas como eu e faz sentar em cadeira de príncipe, que tira um garoto que foi expulso de casa, que foi missionário numa tribo indígena aos 16 anos, que muitas vezes pregou no campo missionário, passando fome e se segurando numa mesa para não desmaiar, porque tinha uma semana que não comia nada. Mas é esse Jesus que tira o pobre necessitado do pó da cinza e traz para uma plenária como essa. Eu já chorei muito quando o presidente me convidou. Disse: não, presidente, eu não dou conta, eu sou muito pequeno. Quem sou eu para pregar para esses homens? Quem sou eu para dizer alguma coisa? Mas é do Senhor, é Ele quem tira, é Ele quem levanta, é Ele quem faz, é Ele que confunde a mente daqueles que pensam que são, para confundi-los. É Ele que pega o pobre necessitado e faz sentar em cadeiras de príncipe. Diga, por favor, se não for incômodo para o seu irmão, você é um príncipe. Deus te escolheu, Deus te pôs num lugar onde você não imaginava chegar. Arabacassura bandarabas. O relacionamento universal da graça de Jesus é algo tremendo. Em terceiro, eu aprendo que Jesus se relacionava com pessoas rejeitadas, indefesas, excluídas. Aleluia. Ele se relacionava com crianças, colocava uma criança no colo para nos ensinar que aquele que quiser ser grande no reino de Deus precisa ser pequeno como uma criança, precisa ter capacidade de chorar, de se perder e pedir perdão, tem que ter capacidade de ter ingenuidade, aleluia, de uma criança, ao ponto de esquecer na mesma velocidade que alguém te faz o mal, esquecer lhe dando perdão e lhe fazendo bem. Ele se relacionava com crianças que muitas vezes não são ouvidas por adultos, que muitas vezes não tem atenção daqueles que se sentem já sábios e grandes. Pastor César, meu amigo do caminho, Jesus se relacionava com pessoas como eu e você. Aquele que quer ser grande precisa ser pequeno no reino de Deus. Oh, aleluia. Ele se relacionava com pessoas indefesas, ele se relacionava com leprosos. Quem quer ter amizade com o leproso? Todo mundo quer ter amizade, pastor Silvino, com o governador, com o presidente, com o senador, com o deputado, com a autoridade, com o empresário, com alguém rico, com alguém abastado, com quem pode te trazer recurso e retorno na tua igreja e na tua vida. Mas quem quer ter amizade com alguém desprezível? Quem quer dar atenção para o leproso, para alguém que não te traz retorno financeiro, para alguém que não te traz retorno na igreja? Muitos pastores, quando mudam de igreja, saem levando a nata da igreja, convidam os empresários, os juízes, os advogados, os profissionais liberais, os médicos, e toda igreja que ele vai, ele sai levando essa massa seleta. Na igreja ele só deixa os pobres, as viúvas, os órfãos, os necessitados, os leprosos, os moribundos, os cansados, os fadigados. Mas o Senhor Jesus nos ensina, Ele é o Rabacanta Labassobia. Ele tem um evangelho que contempla todos, pastor Diomar. O evangelho que vai do grande ao pequeno.
Aleluia. Ele se relacionava com leprosos, ele se relacionava com prostitutas. O leproso era excluído, a prostituta era apedrejada. Quem quer ficar perto de alguém que vai ser apedrejado? Quem quer conversar com a prostituta? Quem quer dar atenção? Deus me livre. Se eu chegar perto de uma prostituta, as pessoas vão maldar, as pessoas vão me excluir, as pessoas vão achar que eu estou com segunda intenção. Pois bem, ele entra numa aldeia samaritana. Havia uma mulher que tinha passado já com vários relacionamentos, e havia o atual relacionamento dela não era legal. Ela que estava pegando água num poço. Jesus conversa e mantém um relacionamento de amor e de espiritualidade com a samaritana. Primeiro, um povo que era inimigo mortal do seu povo judeu. Segundo, uma mulher reprovável, uma mulher prostituta. Quem é esse que diz para uma prostituta e lhe coloca na mesma condição de uma mulher honrada? Outra vez ele pregava, trazia uma multidão, uma prostituta, todo mundo com um pau e uma pedra na mão. Ele diz: ei, Senhor, essa mulher foi pega em adultério, a lei diz que ela tem que ser apedrejada, vamos apedrejar ela. Jesus baixa a cabeça, começa a escrever na areia, e em silêncio ele fica. Alguém questiona: Senhor, você não vai dizer nada? Ele levanta a cabeça e ele diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aleluia, louvado seja Deus. Ele volta a escrever no chão, e um por um foi saindo os acusadores, um após um, até que ficou apenas a prostituta. Ele se levanta, olha no olho da prostituta. Ele não quis saber o que ela fez, ele não quis saber de seus erros, ele não quis saber de seus delitos. Ele olha e diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ah, Senhor, foram embora, pois nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Esse Jesus que se relaciona com crianças indefesas, com leprosos excluídos, com prostitutas condenadas. Esse ministério que fala de um relacionamento social que vai além do que nós pensamos. A nossa sociedade é especialista em excluir, em jogar pedra, em apontar o erro. Nós somos muitas vezes especialistas em criticar as pessoas e os pecados delas. Somos especialistas em matar e não dar vida. Somos especialistas em excluir e não incluir. Mas Jesus nos ensina nesse texto que o relacionamento social de um pastor, de um ministério, ele tem que ter isonomia. Ele tem que se relacionar com todas as classes, com todos os padrões, com todas as etnias, com todas as raças. Deus te chamou para ser diferente. Está aqui o nosso maior modelo de ministério. Aleluia. Em quarto lugar, Jesus preveniu os discípulos do crescimento social doentio. Que é isso, pastor Célio? Sim, crescimento social doentio. Nós vivemos na época da pós-modernidade, aonde há um crescimento que não é natural, que não é saudável, que não é normal. É um crescimento doentio. Que crescimento é esse? É um crescimento onde há uma briga, onde há uma disputa por status. É um crescimento onde as pessoas puxam o tapete para tomar o lugar das outras. São políticos que lutam dentro e fora de casa pelo poder. São pastores que se preocupam mais com o holofote, com as câmaras, com os aplausos, do que com o reino de Deus. Um crescimento doentio é alguém que busca por tudo ser reconhecido, por tudo ser aplaudido. Deixa eu contar uma coisa para vocês. No dia que eu fui convidado para fazer parte dessa mesa, eu tenho 37 anos de idade. Eu estava numa luta muito grande.
Deus um dia usou um velhinho da minha igreja e disse assim: Deus está te levantando e te dando uma posição ministerial que tu nunca sonhou e que muitos nunca pensaram que tu fosse chegar lá. Eu disse: eu sou pastor de igreja pequena, Imperatriz, eu só sei construir igreja, pastor Raul. Quando eu termino de construir uma igreja, me coloca no outro para começar do zero. Como é que eu vou ter uma igreja menos média, grande? Mas eu estou na obra desde os 16 anos de idade, em campus missionário e evangelizando e fazendo a obra. Alguns obreiros aqui que me conhecem como Edson e outros, pastor Diomar, desde a minha adolescência. Quando um dia eu recebo um convite para fazer parte do conselho político da convenção, só não imaginava que era para ser presidente. Eu pensei que seria um cargo apenas de membro. No dia da posse nessa igreja, o pastor presidente convidou o último conselho, foi o conselho político. Quando terminou a posse, ele disse: agora os presidentes de conselho, a partir de hoje, vão sentar na mesa. Minha esposa olhou para mim e disse: deve ser lá atrás, meu filho. Deve ser lá atrás, porque a mesa não cabe todo mundo. Nós subimos e quando eu fui sentar lá atrás, ele olhou para trás e disse: não, é aqui. E minha esposa disse: não vai, que tu vai passar vergonha. Tu não foi chamado para sentar na mesa. Deve ser lá atrás, não vai. Está ali minha esposa. E na hora que eu fui me sentando, ele virou de novo: é aqui que você vai sentar. E quando eu vim, correr e botaram uma plaquinha com meu nome. Eu disse: meu Deus, é eu mesmo que vou sentar aqui? É eu mesmo? Eu não esperava, eu não pedi, mas eu me lembrei da voz do velhinho profeta da minha igreja, que disse: há um tempo de bonança no teu ministério. O homem pode não te ver, mas Deus te vê. Aleluia. O vento sopra onde quer, ouve-se o som, não se sabe de onde vem e para onde vai. Assim são os nascidos de Deus. Não te preocupe, o vento sopra, Deus levanta, Deus abate, Deus sustenta. É Ele. Aleluia. Jesus se relacionava e prevenia os seus discípulos de um relacionamento doentio, predatório, aonde o maior vence o menor. No reino de Deus é o maior que cuida do menor. No reino de Deus, Jesus ensinou que quem quer ser grande tem que ser pequeno. Quem quer ser primeiro tem que ser o último. No reino de Deus não são os prepotentes e arrogantes, mas são os humildes e aquebrantados de coração que Deus levanta e faz notório o seu nome. No reino de Deus havia uma prevenição contra o que o mundo ensinava, o sistema mascarado. Quantas vezes nós estamos achando que estamos crescendo saudavelmente e estamos crescendo doentiamente? Por quê? Porque existem máscaras sociais, maquiagens sociais. Nós excluímos quem não é para ser excluído, rejeitamos aquele que nos causa problema, nos afastamos daqueles que não são afáveis com a gente. É muito fácil amar quem nos ama, Jesus ensinou. É muito fácil dar a mão para quem nos dá a mão. É muito fácil ofertar na vida de quem oferta com a gente. É muito fácil ser amigo dos nossos amigos, mas é difícil amar quem nos odeia. É difícil estender as mãos quem vira as costas para nós. É difícil, queridos irmãos, perdoar quem mais nos maltrata. É difícil falar bem de quem fala mal da gente. Isso é máscara. Quantas vezes estamos vivendo o ministério hipócrita, um ministério caótico, doentio, mascarado, cheio de maquiagem, onde nós achamos que estamos crescendo e na realidade nós estamos morrendo, carregando mágoas, ressentimentos, raízes de amargura. Rejeitamos, isolamos aquele que nos dá trabalho. Jesus foi ao contrário, ele foi atrás dos perdidos, dos excluídos, daqueles que dão trabalho mesmo, para fazer deles discípulos, como fez Pedro, como fez João, como fez de Tiago, como fez de você que está aqui, Pedro, João, Matias, Mário, José.
Você que veio aqui hoje, está aqui porque Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de mim, Jonas. Jesus não desistiu de você, irmão. Não desistiu do seu ministério. Ele se relacionou de tal forma para te prevenir dessa cadeia predatória mascarada, dessa cadeia que destrói o ministério da igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Competições por status. Eu quero estar na mesa, eu quero ser coordenador, eu quero uma igreja melhor, presidente, me veja, me olhe. Uma luta por status, uma luta por reconhecimento, uma luta por aplausos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus curava uma pessoa e dizia: não diga para ninguém, por favor. Jesus, quando fazia um milagre, irmão, ele se escondia, ele ia para o deserto, ele ia para o monte, ele atravessava o mar, ele fugia do assédio, do convívio da multidão. Ele não queria, pastor Adão, ser aplaudido. Ele preferia o olhar feliz do leproso curado, de um paralítico andando, de um pobre endemoniado sendo liberto, do que o assédio de uma multidão, do que os aplausos dos homens. Ele era vacinado contra a disfarce, ele era vacinado contra as máscaras. Talvez eu nunca mais tenha uma oportunidade aqui, mas foi isso que Deus pôs no meu coração. É hora de arrancar os disfarces, é hora de arrancar as máscaras sociais do nosso ministério e abraçarmos o ministério simples, genuíno de Jesus. Oh, aleluia. Ele preveniu os discípulos do crescimento doentio, dos preconceitos. Ele tanto deu oportunidade para o leproso, como deu para o publicano. Ele tanto visitou os religiosos judeus, saduceus, fariseus. Ele tanto dialogou nos lugares religiosos do templo, nas sinagogas, como ele foi nos lugares desprezíveis, como as vilas do samaritano, como ele foi a Nazaré, como ele entrou no lugar chamado Betesda, casa de misericórdia. Ele não tinha preconceitos, ele era vacinado contra isso. O ministro precisa ser vacinado contra o preconceito. Ele precisa ter amor pelo ser humano e pela obra. O poder existe não para nos fazer maior do que as pessoas, mas Deus te dá poder e posições para servir e cuidar da dor daqueles que mais precisam. Deus te levantou, ministro de Deus, para ser o representante dele. Você é corpo e ele é cabeça. É ele que direciona teus passos, teu ministério e a tua vida. Aleluia. Em quinto lugar, eu aprendo com o Senhor Jesus que ele tinha um relacionamento saudável com os governos e com as autoridades. Uma certa vez, resista ao Evangelho, capítulo 17 de Mateus. A Bíblia diz que Pedro é interrogado por um soldado, por um coletor de impostos, que perguntaram para ele se Jesus pagava impostos. E o Senhor Jesus, e Pedro responde e diz: sim, Jesus paga impostos. Que imposto era esse, pastor Sério? Todo judeu do sexo masculino, uma vez por ano, tinha que pagar 2 dracmas de imposto do templo. Pedro responde que Jesus pagava imposto. Quando Jesus está esperando, Pedro chega. Antes que Pedro abra a boca dizendo que tinha sido cobrado pelo imposto, Jesus diz: Pedro, antes que tu fale, deixa eu te dizer uma coisa. É lícito de quem é que o governo e o rei cobram impostos? E alguém disse: cobra dos viajantes, cobra dos alheios, pois os filhos do rei não podem pagar impostos. Aí Jesus responde mais uma vez e diz: Pedro,
eu sendo filho do homem, o filho de Deus, e eles dizem que eu sou o filho de Deus, poderei eu pagar impostos no templo do meu pai, na casa do meu pai? Aí ele responde no verso 27, todavia, Pedro, vai lá no mar e vai pescar, lá vai ter uma moeda, paga um imposto, Pedro, porque eu não posso escandalizar o nome do meu pai, para que seja de exemplo, eu vou pagar o imposto. Veja, Jesus era um cidadão do céu, mas ele reconhecia a sua cidadania terrestre. Aqui ele estava falando como Jesus homem. Glória a Deus, Pai Todo-Poderoso. Ele paga impostos para o Império Romano, tanto para ele como para Pedro. Aleluia, louvado seja Deus. Ele tinha um relacionamento com as autoridades, um respeito com os coletores de impostos, com os políticos da sua época. Há aqueles que pensam que Jesus não tinha nenhum contato com o governo romano, que Jesus não se relacionava com o governo romano. Deixa eu dizer uma coisa para você: até João Batista, que foi criado no deserto, nas suas mensagens iam para lá, pastor Antonildo, os romanos, os coletores de impostos, os teólogos, as autoridades e o próprio Herodes tinha medo da mensagem de João, porque ele se relacionava com todas as classes sociais. Jesus tinha um relacionamento com autoridades, com o governo. Aleluia. Em Romanos capítulo 13, para chegar aqui, entrando para o final dessa mensagem, o apóstolo Paulo começa a falar sobre autoridades, como a igreja, como o ministério, como os irmãos se relacionam e devem se relacionar com as autoridades. E ele começa dizendo muitas coisas, que toda autoridade é constituída por Deus. Mas aqui, queridos irmãos, nesse texto, dois grandes abismos que eu queria que os irmãos analisassem comigo. O que dificulta o pastor, a igreja, os membros do corpo de Cristo, é entenderem e se relacionarem com autoridades e com o governo. Primeiro, é uma dualidade. Dois extremos são levantados na igreja. Primeiro extremo, que impede o relacionamento social da igreja com as autoridades, com a política. Primeiro extremo, fundamenta-se numa visão que limita o evangelho, que o reino de Deus não contempla políticos, que o reino de Deus contempla apenas algumas classes, pastor Genário. E quando você tem uma visão dessa, você limita o reino de Deus. Em segundo lugar, eles não levam em conta que o evangelho é todo e inclui todas as sociedades. O evangelho inclui todas as cores, todas as raças, todas as etnias. O evangelho inclui, queridos irmãos, todos os seres humanos, independente da sua posição religiosa, independente do seu grau de escolaridade, de instrução, independente da sua grau de vida social econômica. O evangelho contempla o órfão, a viúva, o morador de rua, o empresário, o político, o presidente, o mais alto escalão do governo, até mesmo aqueles que você acha que Deus não olha para ele, o evangelho alcança eles. E quando nós temos uma visão que o evangelho é exclusivista, ele beneficia uma classe, beneficia um tipo de sociedade, nós excluímos a outra, de forma preconceituosa, sem percebermos. Nós não nos relacionamos com políticos, com empresários, com pessoas que estão na feitiçaria, na umbanda, nas drogas, no tráfico. Ninguém quer se aproximar de um traficante, de uma prostituta, de um político corrupto, como se o evangelho também não alcançasse esse tipo de gente. Em terceiro lugar,
não levam em conta que a igreja, como governo, foram instituídos por Deus para refrear o mal. Tanto a igreja como o governo foram instituídos, segundo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, para frear o mal. O governo e a igreja existem para dar um freio, um basta nas injustiças sociais, no pecado que destrói a humanidade. Em quarto lugar, não leva em conta que a influência positiva sobre o governo exercido por um cristão ao longo da história. Muitos pastores dizem: eu odeio política, eu não sou dessa praia, eu não gosto de falar sobre relacionamento com político nenhum. Mas eles esquecem que Samuel foi sacerdote, profeta, e era o político que tinha Israel, era Samuel. Eles esquecem que Daniel foi o profeta apocalíptico do Antigo Testamento, mas era um prefeito e um governador de uma província. Eles esquecem que Deus levantou um menino chamado José e pôs para sentar ao lado de Faraó para libertar seu povo, e era um político. Eles esquecem que Davi, todos os reis de Israel eram políticos. Alguns eram profetas, sacerdotes e também políticos. A quem diga, pastor Cavalcante, a quem pense que o Senhor não deveria ser um político, que o Senhor não deveria entrar na política, como se a política fosse algo do capeta, fosse algo do inferno. Que coisa terrível! O presidente se candidatar e passar a ser um deputado é uma luz que acendeu naquela assembleia tenebrosa, é uma luz que se levanta para expulsar as trevas. Deus levantou tanto a igreja como os governos para barrar o mal. Deixa eu contar uma coisa com a permissão do pastor Cavalcante. Um dia desse, colocaram um projeto de lei que já ia para votação na Assembleia. O projeto de lei era simples. O deputado queria criminalizar qualquer pessoa que falasse contra a homofobia, qualquer pessoa que falasse o nome homossexual, bissexual, gay, qualquer palavra pejorativa e contrária ao casamento homossexual. Qualquer pessoa que se pronunciasse no estado do Maranhão poderia ser preso por crime de homofobia. Quando o deputado pastor Cavalcante, eu estava em São Luís esse dia, viu a lei, ele chamou nós do gabinete. Quando nós lemos a lei, ele correu no gogó do deputado e disse: você está doido? Esse negócio aqui não dá certo, porque senão as cadeias vão ter que aumentar, porque esse povo não tem medo de cadeia, esse povo não tem medo de presídio. Nós estamos aqui para pregar as verdades de Deus. Aleluia! O deputado engavetou na mesma hora. Ele disse assim: olha, eu sou pastor. Se um pastor não puder falar do pensamento cristão, ele vai ser preso. Qualquer pessoa pode chamar a polícia civil, invadir a igreja e algemar. Mas graças a Deus, nós tínhamos a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, para barrar os projetos do mal. O segundo extremo, eu falei do primeiro, eu estou terminando. Primeiro, Jesus se relacionava muito bem com autoridades, mas a igreja não quer se relacionar, porque a igreja acha que a política é do diabo, como também achava que um telão desse aqui, há 40, 50 anos atrás, era do diabo, que a televisão era do diabo, que o pastor não deve se envolver com a política porque ela é suja, corrupta, negativa, e que lá não é lugar para cristão conviver e trabalhar. Aleluia. Do outro lado nós temos aqueles que se dedicam tanto à política que esquece o principal do seu ministério, a pregação do evangelho. Eu aprendi uma coisa com o meu presidente: em primeiro lugar o reino de Deus, primeiro lugar a obra de Deus, a política fica em segundo plano. Ele tem uma frase que diz assim: a política para mim é prata, é coisa valiosa, mas a igreja para mim é ouro, é incomparável. Aleluia. Qual é, pastor,
for o outro extremo. É aqueles que buscam a mudança cultural, buscam a mudança do ser, negligenciando a mudança espiritual do ser humano. É aquele que cria apenas um evangelho social, um evangelho preocupado com a fome, com a pobreza, com a discriminação e outros males da injustiça social. É um evangelho que perde o poder e a graça de Deus. Nós não podemos perder o foco. O nosso foco no crescimento social não é largar a igreja e nem a vida de santidade para colocar a política e os projetos políticos que são bons para a sociedade em primeiro lugar. Não. A nossa demanda maior é pregar o evangelho do Senhor, é curar as vidas por dentro e por fora, é tocar a alma dos perdidos, mas sem esquecer de dar o pão àqueles famintos, como disse o apóstolo Tiago. É mostrando a fé pelas obras. A mente da pessoa muda para que as suas convicções morais se alinhem com a palavra de Deus. Para concluir, meu presidente, a lei máxima dos relacionamentos sociais é o amor. Se eu não posso amar uma prostituta, um homossexual, um traficante, um assassino, um político, tem pastor que ama tudo isso, só não ama político. Ele odeia político, ele odeia essa classe corrupta e corrompida, pois o amor de Deus contempla também os políticos. O amor de Deus contempla os órfãos, as prostitutas, contempla todas as classes sociais. Aleluia. Crescendo socialmente. Eu não sei, queridos irmãos, de repente você já cresceu tanto espiritual que está quase igual um anjozinho. Só precisa de 2 asas, pastor Gesso, para ir para o céu. De repente você já cresceu tanto fisicamente, até para os lados, que a roupa não está mais nem cabendo. De repente você já adquiriu tanto conhecimento e sabedoria, que é capaz de ministrar em qualquer simpósio, em qualquer canal de TV, em qualquer debate. Mas de repente você falta algo no seu ministério. O crescimento social, sem discriminação, um crescimento espiritual que se relaciona com todos. Você não pode ser um pastor antissocial, você não pode ser um ministro antissocial, enclausurado, escondido, ausente das coisas dessa terra. Enquanto Jesus não vier, você representa Ele, você é o corpo da igreja, e Ele é o cabeça da igreja. Aleluia. Ele é o cabeça. Ele conta com você. Lá no deserto, as autoridades procuravam João Batista, mesmo com aquela pregação dele: amados filhinhos, amado do Senhor querido. Sabe como era a pregação de João, pastor Pureza? Raça de víbora, quem vos livrará? Raça de víbora, produzir fruto digno de arrependimento. Você não precisa mudar sua mensagem, você não precisa mudar seu comportamento de cristão para ganhar um não cristão. Você só precisa, queridos irmãos, ter em sua vida o Espírito de Deus e crescer na graça, no conhecimento e na socialização. Aleluia. Deus já te escolheu, Deus já te levantou para mudar a história desta nação, desse estado, deste país. Se você achar que são os budistas, você está enganado. Se você achar que são os católicos, você está enganado. Quem Deus escolheu para transformar a sociedade foram nós. Nós fomos escolhidos para transformar a sociedade. Não foi os anjos, foi os anjos da terra, os pastores e ministros. Que Deus abençoe esse plenário, que Deus abençoe cada pastor. Eu quero aqui agradecer a paciência dos irmãos. Meu presidente, pastor José Alves Cavalcante, muito obrigado. Muito obrigado.
Eu sou muito pequeno para estar aqui, mas Deus é grande, Ele é maior. Esse plenário cresça socialmente. Lá no povoadinho onde você está, você é a maior autoridade que existe, porque Ele está em você. Deus abençoe. Graças a Deus. Que Deus abençoe o pastor Célio. Quantos estão felizes? Pode dar glória a Deus. Eu queria apresentar os irmãos da área 1, ficassem em pé, todos os irmãos da Imperatriz, aquela região da área 1, que tem o Romeu como o líder. Fiquem em pé. Lá da Imperatriz, tem tantos irmãos aí. Muito bem. Veio um pouco, né? Acho que deve estar metade aqui, outra metade lá fora. Deus abençoe. Obrigado pelos irmãos. Da área 6, a pastor Edmundo. Área 6. Tá bom. Tem um bocado ali também. Deus abençoe. Deus abençoe. Nesse momento, passar para o secretário ler os expedientes. Tem muito para a gente poder ir dar andamento. Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor. Antes de ouvirmos o outro orador, nós vamos fazer a leitura de alguns expedientes para nós adiantarmos o processo administrativo convencional e a gente caminhar com mais segurança, pois nós temos muitos trabalhos ainda e muita coisa para resolver. Então a gente adianta os expedientes que já estão com parecer do conselho e também das comissões. Logo mais a gente ouve o pregador e estaremos caminhando para o final desta sessão. Porém, eu quero nesse momento, com muita alegria e honra, apresentar entre nós o pastor Lúcio e esposa, a irmã Fran, que é o presidente do Conselho de Pastores da nossa cidade. Esse homem de Deus e a mulher de Deus, já por vários mandatos, amigo, companheiro, pessoa do nosso respeito e da nossa admiração, por quem nós nutrimos uma grande amizade. Sempre que a gente convida, ele está conosco, e quando vem sem ser convidado, a gente recebe em festa. Então está aí o homem de Deus. Muito obrigado, pode permanecer em pé por um instante. Quero pedir também para ficar em pé o apóstolo Júnior Bueno, que é bem conhecido entre nós. Suas raízes assembleiana, filho de pastor, como todos nós sabemos, e guardamos em memória a história do seu querido pai, que foi presidente da nossa convenção de origem, que é o nosso SETA. Hoje o pastor Júnior é presidente sênior do Ministério Vida, da Igreja Vida, e está aqui nos fazendo esta visita maravilhosa, e na sua companhia parte de liderança do Ministério Vida, o bispo Vilebrais, presidente da Igreja Vida no centro. Ali está o nosso irmão e amigo também, pastor Salvador, presidente da Igreja Vida na Vila Ildemar. Está o pastor Salvador. Pastor Isácio, também da Igreja Vida, no Colina Parque. Ali está o nosso irmão. O vereador Carlinho do Fórum, diácono da Igreja Vida. Maior evento eclesiástico ministerial do Brasil. Milhares de pastores e convidados, juntos orando e intercedendo pelo nosso Brasil. De 10 a 13 de julho de 2019, durante todos os dias, ministrações, louvores e pregação da Palavra de Deus.
Junte-se a nós nestes dias e seja abençoado por Deus. 32ª AGO da Comadésima, de 10 a 13 de julho, em Açailândia, Maranhão.